Bom, pessoal, olha só, aqui a gente está chegando na margem do Rio Santo Antônio, aqui na colônia Santo Antônio, interior do Rio, e a gente vai dar uma olhadinha na condição da mata ciliar, que é mais ou menos aquilo que a gente viu nos mapas lá, que vocês estudaram, que vocês leram. A gente vai ver mais ou menos como deveria ser a condição de um rio com a sua mata ciliar preservada. Essa mata ciliar aqui que a gente está vendo, ela praticamente encontra-se preservada. A gente teria que, na verdade, medir aqui, mas só no visual a gente já consegue perceber que pelo menos a vegetação está aqui. Essas espécies de árvores aqui que a gente vai vendo são todas espécies nativas da Mata Atlântica, né? Tem árvores frutíferas, outros tipos de árvores, mas são espécies nativas, quer dizer, é uma vegetação que nasceu naturalmente aqui, não foi plantada por ninguém, não foi colocada pela mão do ser humano aqui. É uma vegetação que surge espontaneamente a partir da ação da própria natureza. Bom, o que a gente tem que analisar aqui para saber se essa mata ciliar está de fato preservada? Não basta só olhar e ver que tem a vegetação aqui como a gente está vendo. A gente tem que olhar para o rio, né, como a gente está observando agora, e esse rio ele tem mais ou menos dessa margem aqui, que é a margem esquerda, até lá na margem direita, ele tem tranquilamente mais de 15 metros, entre 15 e 20 metros. Só no olho aqui eu já consigo dizer isso para vocês. Ele tem entre 15 e 20 metros de largura, ou seja, o que diz lá na Lei de Áreas de Preservação Permanente? Que os rios que têm até 10 metros de largura, eles têm que ter 30 metros de área de preservação permanente mantida, né? Ou seja, 30 metros de mata ciliar mantida. Os rios que têm entre 10 e 50 metros, que é o caso do Rio Santo Antônio, pelo menos aqui nessa altura que nós estamos vendo, eles têm que ter, esse que é um rio que está entre 10 e 50 metros, né? Eles têm que ter 50 metros de área de preservação permanente mantida. Eu acredito que nessa altura aqui que nós estamos fazendo esse vídeo, nós temos mais ou menos esses 50 metros, né? Mais ou menos, porque sempre é um valor aproximado, né? Porque ninguém vai colocar uma régua, uma trena aqui para medir, mas é um valor aproximado. E nós seguramente aqui nessa altura, aqui nesse trecho do rio, nós temos a área de preservação permanente mantida como ela tem que ser, pelo menos aquele mínimo que está previsto na legislação ambiental brasileira, tá? Daqui a pouco nós vamos ver outros lugares, outros setores do rio para ver se a situação dele, pelo menos aqui nessa região que nós estamos fazendo as gravações, se ela mantém esse mesmo padrão de preservação das APPs. O Rio Santo Antônio ele nasce a mais ou menos uns 20 quilômetros daqui onde a gente está, ou seja, ele já recebeu água de muitos outros rios aqui. Isso faz com que ele se torne um rio que tem aí mais de 10 metros de largura, e por isso ele precisa dessa área minimamente preservada, acima aí, quer dizer, de no mínimo 50 metros, tá?
Então, pessoal, continuando aqui, explorando um pouco o Rio Santo Antônio, nós estamos vendo aqui o canal, aquele que o professor Felipe mostrou, que faz girar a roda d'água e o moinho, que ele é desviado do rio. Aqui a gente vê ele sendo desviado de volta, né? Sendo a água voltando para o leito normal do Rio Santo Antônio, né? Aqui, diferente da outra situação que a gente viu antes, né, no primeiro vídeo, aqui a gente enxerga uma situação bem diferente quanto à mata ciliar. Essa margem esquerda aqui do rio, e a margem esquerda porque a gente define isso vendo qual é a direção que o rio corre, né? Então nós estamos aqui na margem esquerda dele, a gente vê que não tem, nesse ponto exato que nós estamos agora, não tem nada de mata ciliar, absolutamente nenhuma, né? Do outro lado, lá na outra margem, na margem direita, segue preservada a mata ciliar. Então essa é a diferença que a gente encontra em vários lugares. Nós estamos no interior de Juí e a gente encontra essa diferença em vários lugares, não só no nosso município, mas em praticamente toda a nossa região e até em todo o Brasil. Infelizmente, porque as leis ambientais elas não são fiscalizadas como deveriam ser, né? A aplicação da lei ela não ocorre como deveria ocorrer. E um dos resultados desse não cumprimento da lei ambiental é essa situação aqui que a gente está vendo, ó, que é a erosão de margem. Sem a proteção que a vegetação natural dá ao leito do rio, o que acontece? Com o evento de chuvas, né, o rio ele vai enchendo, ele vai ficando com mais água, obviamente, e a terra vai cedendo aqui do lado, a margem vai cedendo, e todo esse material aí, todos esses os grãos de terra vão parar dentro lá do leito do rio, causando um fenômeno que a gente chama de assoreamento dos rios. Isso obviamente não é bom quando a gente pensa na preocupação com a manutenção dos recursos hídricos. Por isso e mais muitos outros motivos, é importante que a gente sempre tenha a compreensão da importância da preservação das matas ciliares, ou seja, minimamente dentro daquele limite de área de preservação permanente que aqui nesse Rio Santo Antônio tem que ser de 50 metros. Aqui nós não temos nenhum metro, né? Logo um pouquinho mais adiante ali nós temos alguma vegetação na beira do rio, mas já é praticamente dentro do leito do rio. Já na margem dele não tem absolutamente nada, né? Aqui tem uma área descampada aqui na propriedade que a gente está, que certamente aqui ela deve ser usada para pastagem e tal, para criação de animais. E infelizmente a margem do rio então não está preservada como deveria estar. E uma outra situação muito interessante, onde um afluente do Rio Santo Antônio, um pequeno arroio, um pequeno córrego, deságua no Rio Santo Antônio. É isso que a gente chama de foz, né? Onde cada um dos rios, cada um dos arroios termina. A foz desse pequeno arroio, que eu não sei o nome agora, é exatamente aqui nesse ponto onde ele deságua na água do Rio Santo Antônio. Espero que no vídeo esteja dando para ver a diferença da cor da água. A cor do arroio traz muito mais sólidos em suspensão, quer dizer, a gente vê essa cor mais barrenta, né? E aparece aquela linha ali que divide os dois tipos diferentes de água, dos dois rios, né? Dos dois cursos hídricos. Interessante a gente perceber isso. Já o Rio Santo Antônio, como ele é muito maior, ele já diluiu muito mais esses sólidos e não chega a aparecer tanto. E também como ele tem uma condição em boa parte do curso dele, de preservação das áreas de preservação permanente, né, das margens, ele acaba não carregando muitos sólidos em suspensão, muita terra, vamos dizer assim, junto com a água. Interessante a gente ver, né, que cada um desses pequenos rios, desses pequenos cursos d'água, como a gente já viu em outros estudos que a gente fez ao longo desse projeto, cada um deles é importante para a manutenção dos recursos hídricos. Sem esses pequenos cursos d'água, rios como, por exemplo, o Rio Santo Antônio não existiriam, porque até em algum
ponto, em algum lugar para cima desse ponto que a gente está, o Rio Santo Antônio também é um riozinho desse tamanho. Todos os rios começam assim. E sem rios como esse não existem rios como o Santo Antônio. Sem o Rio Santo Antônio não existe um rio como o Rio Ijuí. Sem o Rio Ijuí não existe um rio como o Rio Uruguai, por exemplo, né? Então, muito interessante a gente ver isso. Agora, mais uma situação aqui para a gente analisar. A questão da mata ciliar, né? Que é aquilo que a gente entende que é o fundamental para a preservação da água, para a preservação dos recursos hídricos. Esse aqui é um canal que não chega a ter talvez 2 metros. Seguramente ele não tem 2 metros de largura aqui. Ou seja, ele está entre o 0 e os 10 metros, entre 1 e 10 metros. 0 não existe, né? Entre 1 e 10 metros, quer dizer, entre até 10 metros. Ou seja, ele teria que ter 30 metros de área de preservação permanente mantida. E a gente vê aqui que nós não chegamos a ter isso também. Talvez chegue a, sei lá, 10, 20 metros ali na outra margem, que é a margem esquerda dele. Talvez chegue aí até perto dos 30 metros. A gente vê que não é de forma contínua e por isso esse pequeno curso da água ele precisa ser melhor preservado para garantia da manutenção dos recursos hídricos. Bom, pessoal, aqui a gente vai mostrar mais uma situação de um arroio que tem aqui no interior de Ijuí, pensando principalmente na mata ciliar, né, que é aquilo que a gente entende que seja o mais importante para preservar os recursos hídricos. Ele quase nem aparece aqui porque ele é um arroiozinho bem pequeno, ou seja, ele tem menos de 10 metros de largura, né, e a mata ciliar dele deveria ter 30 metros para cada margem. A gente fez aqui um trabalho de medição para ver quanto que ele tem de mata ciliar preservada. Olha só, nós colocamos aqui uma trena que acompanha aqui a mata ciliar dele. Olha só, ela termina mais ou menos aqui. Vamos ver quantos metros que deu aqui. Com muito boa vontade, nós temos aqui 9 metros. 9 metros de mata ciliar, sendo que deveria ter 30 metros. Olha só o que tem em todo esse espaço aqui que deveria ter mata ciliar. Tem plantação aqui de alguma pastagem, ao invés de ter a vegetação preservada, que é a mata atlântica ali, mata nativa como está preservada lá. E aqui nós temos o ponto em que fecha os 30 metros. Ou seja, desse ponto aqui que eu estou fazendo o vídeo até lá, desde lá do canal do leito do rio até aqui, faltam aí mais de 20 metros de área de preservação permanente que não foi preservada como deveria, segundo a lei ambiental brasileira.